E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar de dicas essenciais para quem realmente quer amadurecer, para quem quer mudar a sua visão de vida. Eu sempre falo sobre maturidade, que é um dos assuntos que eu mais gosto de abordar, porque amadurecer não tem fim, é uma busca constante. Porque o que é amadurecer? É ver as coisas com mais clareza, não é ser mais inteligente. Amadurecer é conseguir perceber os sentimentos com mais clareza, ver as relações com mais clareza, ressignificar as pessoas e entender o seu lugar, tanto no mundo quanto dentro de si mesmo. É se olhar com mais transparência, entender o que você errou, onde você errou, o que você pode melhorar e o que você pode aprender com as situações. Isso é maturidade. Amadurecer é um treino diário, é um processo constante. É sobre você se conhecer, entender seus próprios limites, se questionar, estudar sobre os assuntos que podem te ajudar nesse caminho. Muitas vezes o amadurecimento acontece quando você passa por algo desafiador, uma situação difícil. E como eu sempre digo, a felicidade ela não é constante, ela está ali nos momentos, enquanto o amadurecimento é mais duradouro. Quando você está amadurecendo, dificilmente você vai estar 100% feliz. Uma metáfora que eu gosto muito é a da borboleta. Ela tem um tempo em que ela vai voar, mas antes ela precisa estar no casulo, se ressignificando, aprendendo com ela mesma. Não dá para querer voar sem antes passar por essa fase de aprendizado. Não existe uma borboleta que voe sem ter vivido a fase do casulo. Por isso, amadurecer é entender os ciclos da vida e o momento que cada fase exige de você. Às vezes é a hora de ficar quieto, refletir, aprender. Se você ignora esse momento, tentando evitar a dor ou o desconforto, você perde a oportunidade de amadurecer. Vamos falar mais disso, mas antes de qualquer coisa, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, essas coisas todas que ajudam a manter você aqui conectado comigo. Voltando ao assunto, eu acredito que amadurecimento é um processo de autoconhecimento. O resumo é esse. Quanto mais você se conhece, mais você se aceita e isso reflete no seu relacionamento com os outros. Quando você se conhece de verdade, você tende a ser mais empático e a olhar para as situações com mais clareza. Só que amadurecer é também se questionar, e isso não é só sobre o que os outros fazem com você, mas sobre o que você faz em cada situação. Então, por exemplo, se alguém me dá um soco, a primeira reação que vem na mente é revidar, certo? Mas o que isso resolveria? O amadurecimento, nesse caso, é entender que, embora a outra pessoa esteja totalmente errada, revidar não vai trazer nenhum benefício. A empatia aqui não é justificar o erro do outro, mas é entender que responder com raiva só vai prolongar o sofrimento de ambas as partes. Isso é amadurecer, olhar de fora da situação sem se deixar consumir pela emoção do momento. A calma faz parte da maturidade e deixar a ira tomar conta pode ser um sinal de falta de inteligência emocional ou infantilidade. A ira é importante, mas não em todos os casos. Amadurecer é se questionar, será que eu errei? Será que eu tenho uma parcela de culpa nessa situação? É fácil se colocar no papel de herói da própria história, mas o amadurecimento ele tá aí para você olhar para você mesmo, com honestidade, se questionar das suas próprias ações. Quando você começa a se questionar, você cresce. E se você olha para isso com vulnerabilidade, você vai perceber que também faz parte do processo. Amadurecer também é saber se abrir e ser vulnerável. Quando você fala a verdade para si mesmo, sem esperar que o outro aceite ou não, isso já é um amadurecimento. É sobre estar em paz com a sua sinceridade, sabendo que fez a sua parte. Não importa a reação do outro. Quando falamos de amadurecimento, é muito sobre você se aceitar. Então, por exemplo, numa situação onde você foi rejeitado por alguém, você não precisa se sentir mal por isso. É claro, né, que você vai ficar triste, mas saber que fez a sua parte é o mais importante. Não deixar que isso impeça você de se abrir para outras pessoas no futuro. A maturidade, nesse caso, é entender que o sofrimento é um pedido de amadurecimento. A dor, ela sempre tem alguma coisa para nos ensinar e a gente não pode fugir dela. Então, por mais que seja difícil enfrentar a dor, refletir sobre ela e buscar o aprendizado é o que nos torna mais maduros. E esse processo ele não é linear, não é algo que acontece do dia para o outro, não é fácil. É um treino diário, como ir à academia. Então, tem gente que com 25 anos é mais maduro do que gente que tem 50. É por esse caso, porque soube usar os momentos de sofrimento para aprender, para amadurecer, e tem gente que não amadurece nunca.
Não podemos viver a nossa vida culpando os outros ou fugindo das situações que nos incomodam. Tudo é sobre como a gente reage, como a gente lida com aquilo. A maturidade está em perceber que não é só sobre o outro, é sobre a gente também. Como a gente lida com a vida e com o que ela nos apresenta. E claro, amadurecer também é aprender a valorizar as pequenas coisas, agradecer pelas relações e seguir em frente. Isso é algo que as pessoas maduras fazem. Elas tendem a falar menos e escutar mais, a se conectar com a arte, a ter calma, a saber refletir. Isso não significa que você precisa seguir um padrão, mas observa o que funciona para você e busca o seu próprio caminho. Amadurecer é isso, entender que a dor é parte do processo e viver dói. Não existe uma vida totalmente sem dor, simplesmente não existe. Então amadureça para aceitar isso e aprender com isso. Reflita sobre esse vídeo, sobre o amadurecimento e o que tirar de importante disso. E claro, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo. Não deixe de me seguir no Instagram também se você quiser, pra gente ficar ainda mais próximos. Então até, um beijo!